Muito boa noite, estamos aqui quarta-feira novamente, 21 horas, com o nosso Bico de Papagaio Podcast, trazendo informação de qualidade para vocês. Não é isso, dona Bianca? Sim, dia do nosso encontro semanal com informações de saúde. Pedindo para vocês, obviamente, nos ajudarem aí com a sua inscrição no canal do YouTube. Por favor, deixem o seu like e principalmente compartilhem este episódio com as pessoas. A gente gostaria que as informações aqui chegassem a mais pessoas, que todo mundo ficasse informado e que conseguisse de alguma forma identificar eventualmente alguma doença, alguma patologia, ajudar aí a alguém a ter um norte de como se tratar. Não é E isso, dona Bianca? conhecer os profissionais que a gente trazem, que sempre são pessoas especiais, com muito conteúdo importante e relevante para a saúde de todos, né? Muito bem. Vamos falar aqui da nossa querida Limatur. Limatur que está com a gente desde o nosso primeiro episódio. Uma empresa de confiança, aquela empresa que você precisa de uma viagem, seja de lazer, seja a negócios, que a sua família precisa estar muito bem estruturada, uma viagem sem preocupação, com toda a estrutura, eles te ajudam de cabo a rabo, seja numa viagem pequena, uma viagem maior, com seguro de viagem, enfim. Contem com a Limatur, não coloca a vida das pessoas mais amadas aí numa roubada não, tá bom? E a qualidade da viagem pode ser preservada, né? É isso aí, Evitando problemas na viagem e acabando com as férias. é isso aí. Mais um pouquinho para frente do episódio, a gente fala mais aí da Limatur, tá certo? Obrigado à família Limatur pela ajuda e pelo apoio de sempre. Vamos apresentar nosso convidado, dona Bianca? Vamos, eu vou fazer as honras do nosso convidado hoje. A gente sempre procurando trazer referências em assunto, pessoas especiais de conduta, de ética. E hoje a gente tem o Dr. Rodrigo Zucon. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco para dividir um pouquinho a sua história. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência com ortopedia. Legal. Doutor Rodrigo, que olha, eu vou confessar uma coisa, me fez estudar bastante, porque o tema difícil, o tema delicado, doutor que é especialista em joelho, não é isso? Ele é especialista em joelho, mas ele atua num hospital que trata de algumas doenças raras. E aí a gente vai abordar um tema hoje bem interessante, mas isso vai ser depois da apresentação dele. A gente quer ouvir um pouquinho sobre a história dele. Para isso a gente vai soltar uma vinheta. Solta pra gente, Vini, por favor. Doutor, todo mundo começa do zero. De alguma forma, existe uma inspiração, existe uma maneira de começar, por que escolheu a profissão, o que te motivou a ser médico, enfim, conta um pouquinho dessa história pra gente aí. Minha inspiração, como na maioria das pessoas, começou em casa, né, com uma família. Meu pai sempre é ortopedista, né, e desde novo já levava a gente, eu e meu irmão, para o hospital para conhecer um pouco de medicina, conhecer um pouco de ortopedia. Isso estou falando de quase praticamente 35 anos atrás, né? Mas desde novo Desde, como? Assim, desde novinho, desde moleque. Naquela época mesmo? a regra não era a que tem hoje, né? Então as coisas eram um pouquinho mais flexíveis, um pouquinho diferentes. Então a gente ia ao hospital com ele, ele mostrava como era o atendimento. Chegou depois de um tempo a levar a gente para assistir cirurgia, não direto do campo operatório, mas de fora do campo operatório. Que fantástico. Então isso foi motivando aos poucos, né? Eu e um outro irmão, que acho que vocês vão ter o prazer de conhecer. Sim. E a partir daí a gente foi desenvolvendo. A partir disso eu comecei a estudar para medicina. Mas isso, o fato de acompanhá-lo, essa sementinha já existia em vocês ou era só uma admiração pelo pai? Ou ele meio que forçava assim, pai, vai comigo, vamos ver como que era isso? Boa pergunta, Bianca. Assim, a gente teve um pouco dessa motivação forçada, né? Vamos dizer assim, que ele levava a gente junto. Como todo bom ortopedista, a coisa não é tão leve, né? Sim. E depois a gente acabou tomando gosto pela coisa, né? Pela medicina e pela ortopedia. Eu já sabia que eu queria ortopedia desde antes de entrar na faculdade.
Que Então era a motivação por conta do que a gente viu durante aqueles anos, né? da admiração pelo pai Pelo mesmo. pai né? também, né? Que Pelo legal. pai também. E a partir daí é que a gente começou a buscar e estudar para se formar, né? Na época não tinham tantas faculdades, era a FUVEST na época, né? Que Sim. tinha como referência das melhores escolas. E fui estudando, né? Me formei, entrei na faculdade de medicina depois de um ano de cursinho, né? Na Universidade Federal de São Foi Paulo. bem demais, né? Estudando na federal. Poxa. Foi E- bem demais. O doutor se formou onde? Na Escola Paulista de Medicina. Na época era a Universidade Federal. Quer dizer, era a Escola Paulista de Medicina e virou Universidade Federal de São Paulo. Certo. Então, ali na Vila Clementino tem uma série de blocos com várias especialidades, né? E era a universidade de referência federal em São Paulo. Tem a estadual, que é a USP, e a federal, que é a EPM, né? Escola Paulista de Medicina. Sim. E nessa trajetória não rolou uma dúvida da especialidade? Foi ortopedia desde o começo? Foi? Sempre rola alguma coisinha, mas foi sempre soberano. A ortopedia foi soberana. Eu cheguei a gostar de vascular, buscar outras especialidades, mas a ortopedia foi minha Era paixão desde o o começo. foco. Bacana. Aí acabei fazendo especialidade também, né? Fazendo residência. Tudo lá, na escola. Sou filho da Escola Paulista de Medicina. Eu brinco. Uhum. Fiz a graduação, a residência e a especialidade, tudo lá na Escola Paulista de Medicina. Medicina. Depois a gente acaba seguindo mais um pouco pelo meio e eu acabei me desligando um pouco do meio acadêmico, né? Acabei ficando mais focado realmente no dia a dia de trabalho. Mas fiquei nessa trajetória de estudo e de graduação como todo mundo, né? Pelo menos 10 a 15 anos. Entendi. Então isso fez parte, muito estudo fez parte da formação. E a formação do doutor é joelho. É E a ortopedia e joelho. Especialidade de joelho. E a escolha de joelho foi por quê? Aí não tem uma causa específica, né? É Não uma tem. complexidade, uma articulação bem complexa, né? Sim. E eu acho que esse desafio fez parte da minha escolha. Que bacana. Muito bem. Vamos entrar no nosso tema, dona Bianca? Vamos entrar no nosso tema. Bom, quando eu bati um papo com o Dr. Rodrigo, a gente estava na dúvida de escolher um tema dentro da especialidade dele. E aí ele sugeriu um tema que tem uma comoção, embora tenha uma estatística muito baixa, é um problema genético que acomete alguns pacientes. E aí o tema de hoje é a osteogênese imperfeita, né? Que é os ossos de vidro. E aí a gente queria entender um pouquinho melhor, porque eu acho que esse paciente chegou a você via o hospital ACD, né? E a gente queria entender o que é essa doença, como que ela se desenvolve, se ela é genética, se ela não é, o que ela comete, o paciente. Vamos pela definição do que é a doença? Eu vou contextualizar um pouco a doença Por para a favor. gente poder chegar no porquê desse caso, tá? Opa. A osteogênese é uma doença genética, né? Acontece por uma mutação de alguns genes. E essa mutação leva a uma alteração na formação do colágeno tipo 1, principalmente do colágeno presente no tecido conjuntivo e principalmente no tecido ósseo. Isso leva a uma diminuição da mineralização óssea. Então o paciente passa a ter um osso mais frágil por conta dessa alteração genética. Então ele não produz um colágeno de boa qualidade para que ele dê sustentação óssea. Então o paciente normalmente tem um osso mais frágil. Ele vai ter Desculpa te interromper. Ele tem um osso mais frágil porque ele não produz em quantidade adequada esse colágeno, ou porque o colágeno que ele produz, ele tem uma Não é. qualidade inferior? Ele vai ter menos colágeno na parte importante do osso metafisário, que é o osso que fica logo abaixo do osso cortical, que a gente chama, que é aquele osso que fica... São as bordas. As bordas é o osso cortical e o interior é o osso metafisário. Perfeito. Então ele tem um osso cortical com um pouquinho de elasticidade diferente do que é o normal, mas o osso metafisário é um osso ruim. É um osso que não tem uma qualidade boa o suficiente para que ele tenha firmeza para sustentação óssea. Então, a parte metabólica é essa. É uma doença bem rara. Normalmente, a estatística são 1 para 700 mil nascidos Muito vivos. baixa. Então, não é uma doença comum. E todos os tratamentos, até por conta disso, não são tratamentos comuns. A gente não tem uma definição exata
do que a melhor conduta em cada caso. É mesmo porque, por uma estatística tão baixa, fica difícil até o estudo em cima disso, né? Exatamente. A gente tem poucos estudos e poucos casos. E o que me levou a investigar um pouco mais a fundo foi um caso em especial que eu acabei recebendo, que a gente pode entrar em detalhes depois. Não sei se vocês querem que a gente já Sim. comece e falando sobre a razão dele ter tanta limitação depois da fase adulta, né? Porque essa doença ela vai Ele é cursar. diagnosticada logo no início da vida? Normalmente sim, que é a fase em que o paciente tem mais fraturas. Então o que acontece é, entre essas duas mutações genéticas, foi estudado um pouco melhor e se encontraram outras mutações, tem até 16 mutações genéticas que podem acontecer, e isso dividiu em vários tipos, e não que tenham relevância clínica tão importante, né? Mas tem mais importância na relevância clínica, é uma classificação que a gente adota, em que a gente vai dividir em 4 e atualmente até em 5 tipos. Ah, então ela tem tipos. Tem tipos clínicos que a Ah, gente divide e tem tipos genéticos. Tá. O que a gente leva mais em conta são os tipos clínicos, até porque o teste genético é um teste muito caro, Sim. que não tem muita serventia ou necessidade de ser feito, porque é rara, né? E é cara. Claro. Então, num país como o nosso, que a gente tem tantas dificuldades, é difícil aplicar esse teste para todos os pacientes. Então, Perfeito. a maioria dos pacientes não passa por Antes esse da teste. gente entrar nos tipos, como é uma doença genética, é possível que ela seja identificada ainda na gestação? É possível, Danilo, através de ultrassom Certo. intrauterino, pode-se identificar até fraturas que podem ocorrer no intrauterino. Tem um dos tipos que a gente vai entrar depois que não é compatível com a vida tão deficiente, essa mineralização óssea. Então, pode ser diagnosticado até intrauterino, Entendi. mas não é o mais comum. E esses tipos, eles estão como? É tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo A, B? Como é que é a classificação disso? A classificação de Silence, que é a classificação mais adotada e a mais comum, ela divide em 4 ou 5 tipos, como eu falei. Perfeito. A tipo 1 é uma doença que não vai ser grave, é a mais comum e vai ter menos fraturas do que as outras. A tipo 2 é a incompatível com a vida. Ele tem um osso tão frágil que a calota craniana, por exemplo, colapsa e não consegue sobreviver mesmo ao parto. É natimorto na maioria das vezes e acaba não sendo compatível com uma sobrevida maior. Perfeito. O tipo 3 já é uma doença um pouco mais grave, vai cursar com várias fraturas. Tem aquela história da esclera azul, né, da dentinogênese imperfeita, que é o dente que não se forma do modo adequado. Isso O são olho- sintomas da osteogenese? São sinais de cada doença. Entendi. Como é que o doutor começa a identificar que se trata dessa doença? É Exatamente. por esses sintomas, é isso? É por isso e principalmente pelas fraturas. Tá? Começa a ter fratura, é isso? Começa a ter fratura, mas ele desenvolve no biotipo dele a esclera azul, o olho fica azulado, Nossa. a altura é baixa, ele como eu falei, ele não tem a formação dos dentes de modo adequado, ou vai ter uma alteração na formação da dentinogênese, né? Então tem uma coloração diferente dos dentes. E a estatura normalmente, via de regra, não é alta, né? É um paciente que tem um biotipo um pouco mais baixo. Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível ter uma gestação e não ser identificado isso na gestação? E a família se deparar com isso depois do nascimento? É mais comum. Porque é mais comum? Entendi. Mas A comum é que identificação não tem. normalmente se dá em que idade, doutor? Mais ou menos. Vai até os 5 anos de idade. Quando começam e quando tem o pico das fraturas, né? Ah, porque tá mais ativa a criança. Exatamente. Quando a criança começa a se movimentar, começa a andar, começa a cair, e aí começam as fraturas e começa a suspeita, né, de realmente ter alguma alteração. Que não só é restrito à osteogênese, né? O raquitismo, por exemplo, né? Deficiência de vitamina D. Existe um caso, uma questão muito importante, que é a identificação do abuso infantil, que é difícil de diferenciar eventualmente da osteogênese, porque o paciente cursa com várias fraturas e eventualmente a gente não sabe, no primeiro momento, se isso é relacionado a uma doença metabólica ou Ou ao ao abuso, maltrato. ao maltrato. Nossa. Então isso é uma Nossa, questão... Não tinha nem me passado pela cabeça. Nossa, mas faz É sentido. muito comum, é muito comum. Meu Então, Deus. ainda mais num país culturalmente Claro. que tem esse tipo de cultura, né? Então, Uhum. é uma coisa para se ficar atento e obviamente tem que pesquisar e
e ir atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. As fraturas se dão na movimentação ou os ossos eles fraturam em estática, por exemplo? Eles ficam tão frágeis a ponto de se fraturar na posição estática ou são só movimentos mais bruscos que isso pode de acontecer? repente, não sei. Então aí entra aquilo que eu falei da classificação, né? A tipo 1 acaba não sendo tão comum, não tem tantas fraturas. A tipo 2 que tem várias fraturas e não é compatível com a vida. A tipo 3 que é fratura grave, então acaba tendo várias fraturas. E a tipo 4 que já diminui um pouco, mas ainda assim tem várias fraturas também. Mas o número de fraturas vai acontecer de acordo com esse tipo de que cada O um tipo de- desenvolve. Tá. E o que acontece muito comumente é o paciente, por exemplo, esse que eu vou depois mostrar o caso dele, Uhum. ele acabou de ter uma fratura, foi imobilizado, colocou o gesso, chegou em casa, teve outra fratura. Ele teve mais de 30 fraturas. Nossa. Então o osso dele acaba tendo tanta deformidade, não só pela questão de alteração da formação óssea, Uhum. mas também pela questão do número de fraturas que altera a formação do osso ao longo da vida. Tenho duas perguntas para te fazer. Então vai. A pessoa que tem essa alteração genética, ela é restritamente física ou ela tem algum acometimento da parte cognitiva ou não tem nada a ver? Normalmente não, né? Ela tem qualidade de vida, biotipo uma vida cognitivo normal, né? Mas é lógico que pode ficar um pouco afetado até pela parte psicossocial que tantas fraturas acabam originando, né? Sim. A dependência e essa questão toda acaba influenciando um pouco nisso. E outra coisa, esse acometimento, ele interfere em alguma coisa na questão sensitiva do paciente? Ele sente as dores ou isso é amenizado de alguma forma? As dores dele são as dores nossas, então isso realmente é lógico que baixa um pouquinho a sensibilidade de tanto acontecer, mas as dores que o paciente tem com uma Ou fratura, sobe a limiar de dor deles, né? Também. é limiar de dor de cada um. Mas o limiar de dor acaba diminuindo um pouquinho, mas não que amenize o sofrimento de um paciente para o outro relacionado ao tipo de fratura. Nós Tem poderíamos fraturas dizer que dói uma- mais. Que uma fratura que a gente sente é a mesma que ele sente. Exatamente. Ah, Sofre bastante. Eu bom, acho. doutor, diagnóstico. Uhum. Como é que a gente fecha o diagnóstico de um paciente desse? Quais os exames são pedidos? Como é que o doutor começa a trilhar o caminho aí? Na parte infantil é mais fácil, como eu falei. Depois de adulto eles tendem a ter menos fraturas, mas ainda assim já vem com o diagnóstico desde da bagagem que ele tem atrás com a infância. O teste genético, que como eu falei, é caro e é pouco praticado aqui. Tá. O histórico. Você vê que a criança começa a ter várias fraturas, isso é pacto gnomônico da osteogênese imperfeita. E os sinais clínicos que a gente comentou, né? Então, esclera azul, baixa estatura, dentinogênese mal formada, né? O dentinogênese imperfeita também, que é a formação inadequada dos dentes. Uhum. Então, é basicamente pelo histórico clínico e, eventualmente, pelo teste genético, que aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso. Algum exame de imagem ajuda a identificar alguma coisa? Aparece alguma parte óssea diferente? Não. Para diagnóstico, nem tanto, mas Não. a densitometria é um exame fundamental para a gente fazer segmento. Então, a gente saber como que está a mineralização óssea, para fazer segmento, para fazer o tratamento, é imperativo. A gente precisa saber como ele está, da qualidade do osso, para poder planejar algum tipo de tratamento. Poxa, que bacana. Ô Vini, eu vou pedir para você preparar a apresentação que o doutor nos trouxe aqui, com as imagens, que são muito bacanas de ilustrar. Eu quero fazer uma outra pergunta. Isso, enquanto isso, vamos respondendo. Você falou que essa é uma doença que tem um déficit de colágeno, certo? Uhum. Não existe alguma medicação que consiga fazer essa suplementação efetiva desse colágeno para melhorar a vida dele ao longo da vida ou não? Várias suplementações são feitas e isso foi o que mudou, né? Foi o game changing, né? A gente mudou o jogo por conta dessas suplementações que hoje em dia a gente tem. Mas não muda o prognóstico, não muda o resultado. Tá? Então, eventualmente é necessário para o paciente ter menos fraturas, ter uma qualidade de vida melhor, suportar melhor a própria estrutura óssea, mas não muda o prognóstico da doença. Entendi. Maravilha. Vamos falar dessas imagens aqui, doutor?
Então, Danilo, esse foi um caso bem peculiar, né? Um caso que chegou para a gente de um paciente que já tinha passado por inúmeras tentativas de cirurgia em inúmeros hospitais e já tinha praticamente sido abandonado por conta de dificuldade para fazer o tratamento. Uhum. E Ele é de aí, São Paulo? ele é de São Paulo, é o Flávio, ele permite até que a gente fale o nome, porque ele ficou extremamente grato Que legal. e Com resultado. com o resultado, tudo isso aí teve uma repercussão grande, né? A correção dele, tô vendo aqui, foi feita por cirurgia. A doutora, se eu quiser apontar aqui, aparece na É, imagem pra gente. Tá? esses parafusos, tudo isso foi feito como tentativas de reconstrução ligamentar. Ele teve durante hoje em dia ele tem 58 anos, tá? Durante o curso da vida dele, ele passou por várias cirurgias no joelho para tentativa de correção das deformidades e para tentativa de reconstrução ligamentar. Não teve sucesso em praticamente nenhuma, o joelho dele era muito instável e ele tem várias deformidades ósseas ocasionadas tanto pelo tempo de evolução dessa instabilidade, quanto por conta das fraturas, né, que ele teve em sequência. A gente vê que o joelho dele é bem torto, isso é uma característica também do paciente com osteogênese, que é o fêmur encurvado, não sei se conseguem ver. Sim, aqui. Aqui, ó. Que é muito curvo o joelho dele. Unilateral, né? É bilateral. O joelho direito, nessa radiografia, a gente já tinha tirado alguns implantes para poder preparar ele para a cirurgia. Essa primeira radiografia do joelho direito, que a gente consegue ver aqui, Uhum. ela já tinha uma pré-preparação, né? Entendi. E o que a gente fez foi um planejamento muito minucioso para poder fazer essa cirurgia, para tentar estabilizar o joelho dele e ele voltar a andar. Nessa fase, quando ele veio procurar a gente, ele já não estava andando mais, estava de cadeira de roda. Tem depois um vídeo aí com ele com a cadeirinha andando. Tá. E hoje em dia isso aí mudou, a gente vai mostrar também. Você Doutor, comentou me que fala ele aqui tinha quando o sido senhor quiser. abandonado, né? Abandonado no É, sentido não- do fato do prognóstico, de várias tentativas. Eu imagino para o paciente que tem um problema genético e de repente ele chega no limite das possibilidades dele, isso deve ser tão complicado. né? O que ele ficou tão grato a gente foi exatamente isso, né? A gente eu quis dizer abandonado, não é exatamente sim, isso. É uma negligência que a gente tem por conta da dificuldade e de não ver alternativas de como resolver esse problema. Uhum. E depois de uma pesquisa de literatura, a gente viu que tinham no mundo 10 casos feitos, não com esse tipo de implante, não como a gente fez, porque o caso dele era bem peculiar e bem mais grave do que esses casos que nós avaliamos. E isso levou a gente a pesquisar um pouco mais e abraçar a causa, expondo ao paciente tudo o que é necessário, todos os riscos que são necessários para fazer esse tipo de procedimento, deixando ele bem claro que esse procedimento não era um procedimento padrão e que a gente tem uma chance de ter sucesso, mas não é uma garantia. Então, com isso, a gente conseguiu não convencer, mas trazer ele com a gente. Ele ficou bastante satisfeito com a vontade que eu tive que a equipe, né, da ACD teve vontade de abraçar a causa dele. O Legal. projeto inicial era o que? Era prótese nos 2 joelhos? Era prótese, é uma prótese hinge, que é uma prótese não convencional para estabilização melhor. E o planejamento, fazer bilateral, não tinha nenhum caso no mundo com prótese bilateral, a gente não fez ao mesmo tempo, mas a ideia era que a gente colocasse a prótese dos dois lados para ele conseguir andar. Certo. Mas pera, deixa eu perguntar aqui. Quando você pensa numa prótese de joelho, por exemplo, você você precisa de um osso saudável para se criar uma artrodese no paciente. Porque você fixa no osso. Não, né? não é uma artrodese, mas a artroplastia é fixar a prótese no osso bom. Isso! Uhum. E esse caso, como ultrapassar isso? Aí entra a pesquisa toda que a gente fez, né? A gente começou essa cirurgia, desde que ele apareceu, até realizar a primeira cirurgia foram 6 meses. A gente retirou os implantes, a gente fez a densitometria inicialmente, Tá. para ver como que estava a mineralização dele. A gente vê que era satisfatória. Com esse grau que ele tinha de mineralização, dava para fazer a cirurgia, até porque ele já tinha diminuído o histórico de fraturas. Ele não Ele tinha já uma estava numa fratura. fase da vida que Exatamente. já A estava gente mais tinha estável. um pouquinho mais de segurança, mas ainda assim não tanta segurança para levar outros colegas a indicar esse tipo de procedimento. Não que outros colegas não fizessem, lógico que fazem, mas
foi com a gente que ele caiu e foi a gente que teve a empatia, então foi Que com a legal. gente que deu o segmento, né? Que sorte a Graças dele. Deus. É. Graças a Deus. Quer pôr o videozinho pra gente poder comentar em cima do vídeo, doutor? ser. Ou alguma outra imagem aqui? A gente pode seguir para a imagem que tá na sequência. Aqui. Aqui o vídeo não rodou, mas é o grau Mas a de... gente tem ele aí. Tem ele aí? Tem. Se a gente conseguir rodar um vídeo parecido, Ah, é eu acho que melhor. tem um vídeo dele. Aí. Isso, Aí. é. Esse é o grau de deformidade que o paciente tinha. Nossa, ó. que instabilidade grande. Ah, É. por isso que ele não consegue andar. Ele tem essa deformidade, Hum, ficou um pouquinho rodado, mas essa deformidade fazia com que tanto gerasse instabilidade para a marcha, quanto causasse deformidade óssea. claro. Porque é o tempo, que é isso que vai levando à artrose, né? Então, o que acontece? Sem contar que coloca ele em risco de uma queda e ter novas fraturas em Exatamente. outros ossos. Tem outro videozinho aí, Vini? Doutor, vai chamando ele conforme... Esse da direita aí, vê se... Esse aqui? Não, o de baixo mesmo, ou o de cima mesmo. Este. O da direita. Não foi. Ah, Tá. não foi. Esse aqui. Então tenta... O próximo. Os outros vídeos são vídeos de... se tiver mais algum de exame físico... Não, esse não. Esse daí já é uma fase pra frente. Já vou explicar o que que é isso aí que a gente fez. Tá. Não tem problema. A gente pode colocar o próximo, que é do planejamento, o 4. Então aqui temos... Essa era uma imagem Isso é o do que ele tinha. joelho dele. Esse é uma reconstrução em 3D do vídeo. Faz parte do planejamento pré-operatório. Então, o que a gente fez? Examinou, fez a densitometria e fez as radiografias que nós vimos. Depois, a reconstrução em 3D. Isso é uma tomografia Tá. que a gente faz todo o estudo do osso. Não sei se esse vídeo vai rodar, mas a gente consegue virar o osso e ver todas as nuances que ele tem em termos de deformidade dos côndilos, da tíbia. A gente vê que naquele exame físico não tem nenhum ligamento funcionante. Então não dá para pensar em fazer uma prótese convencional, Tá. porque essa prótese vai falhar. Pelo que o doutor estava me falando, então, assim, vocês fizeram Uma um prototipagem. estudo, uma prototipagem, vocês fizeram um ensaio, é isso? Exatamente. Então Conta um pouquinho disso. a partir daí, desse vídeo, se puder passar o próximo, por favor. Aqui, vamos lá. Tá. Nós fizemos todas as medidas baseadas na tomografia e na prótese que existe disponível no mercado para esse tipo de procedimento. Então a gente mediu as larguras do côndilo do fêmur, mediu o diâmetro, que ele tem uma série de alterações como o canal medular muito curto, né? O canal medular dele, ele não tem espessura suficiente para colocar Entendi. todas as hastes. Então a gente tem que medir tudo minuciosamente antes, Para fazer uma Pra prótese conseguir fazer uma- completamente que caiba. personalizada para ele. Galera, essa- vocês que estão aí em casa, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a complexidade da coisa. Olha quantos números apareceram de várias medições que foram necessárias, angulações e tal, para que eles pudessem produzir uma espécie de um. Como é que a gente Na fala? verdade, Vocês fizeram um ensaio mesmo, eles produziram, imprimiram isso em. Eu vou chegar lá, mas como se demorou. fosse uma órtese implantável. Esse não é uma. Existem hoje em dia próteses personalizadas, em que você faz a prótese para o próprio paciente. Só que não são, na verdade, na maioria das vezes, próteses que dão estabilidade suficiente. São próteses convencionais. E esse caso precisava de uma prótese muito estável. Uhum. Então, só esse tipo de prótese que a gente chama em dobradiça, em hinge, que ela estabiliza a articulação e faz a vez dos ligamentos. Então, ela não tem todos os tamanhos, é uma prótese mais robusta e mais rígida. E ela tem angulações e tamanhos mais restritos em relação às próteses normais. Ela é feita aqui no Brasil e Não, fora? não. No Brasil, eu acho que não tem prótese nacional com essas características. Essa prótese é uma prótese alemã. Entendi. E ela tem algumas medidas que são fixas, né? Então, a gente precisou estudar tudo isso antes de... Não vamos pôr ninguém em aventura, né? Claro. Nem o paciente, nem a gente. A gente precisou estudar muito bem o tamanho, as medidas para poder fixar isso. Pode passar o próximo, por favor? Então a gente fez em vários ângulos, vários tipos de medida, para saber se contemplava os tamanhos suficientes. Doutor, que trabalho. Meu E aí isso é Deus. passado para algum engenheiro para elaboração, não? Ela não é uma personalizada. Então a gente primeiro
quis ver se a gente tinha no mercado Alguma coisa. que fosse compatível. E essa prótese casou certinho. Deu Entendi. tudo certo. Então o que a gente fez? A partir daí, a gente imprimiu esse osso em 3D. Esse é exatamente o osso do paciente. Que bacana. Essa impressão demorou na impressora, em média, 48 horas para ficar pronto, cada osso. Então a gente tem a tíbia, né, aqui, a gente tem o fêmur ali, e aqui embaixo os dois ossos. Então não dá pra gente falar que faltou estudo em cima disso, né? Foram 6 meses estudando o caso dele, desde que ele apareceu no consultório até a gente resolver fazer a cirurgia definitiva. A gente começou isso em junho e foi fazer o primeiro joelho em dezembro. Então são 6 meses estudando. Você vê que o osso tem um formato diferente, ele é ovalado, arqueado, mais fino, canal medular diferente. Aí a gente foi... Vamos passar a próxima? Deixa eu te perguntar, em 6 meses de estudo, esse osso não mudou sua característica, o seu desgaste até fazer a cirurgia? Ele pode até ter aumentado alguma coisinha, mas o paciente se resguardou. Entendi. A orientação para ele foi essa. Então aqui é o laboratório, né, lá da empresa, e a gente fez a cirurgia toda. Você vê que estão todos os implantes lá. Até chegar no resultado final, acho que a gente tem o vídeo depois dele. Agora sim aquele vídeo, viu? Esse. Aí pode Que dar é o esse que play. começa aí. Essa é a prótese definitiva já implantada depois que a gente terminou a cirurgia no paciente Implantada no osso do paciente. que vocês fizeram. É a maquete do osso do paciente. Que Sim. incrível. Então, com isso, a gente tem a cirurgia pronta, já no osso, identificadas todas as possíveis falhas. A gente teve alguns momentos que a gente teve falha durante o processo. E a gente conseguiu corrigir, e o interessante é que acontecesse isso. É que a gente tivesse falhas para depois saber corrigir na treino. hora. Treino é Exatamente. treino, jogo é jogo. Exatamente. E aí a gente conseguiu, com isso, minimizar qualquer risco e fazer a cirurgia na maior segurança. A cirurgia demorou o que demora uma prótese normal. Uau. Porque a gente já estava com tudo pronto. Bilateral. Não. A gente fez um Fizeram lado, um lado. depois o outro lado. A gente esperou ter o sucesso, ver como é que ele estava evoluindo, para daí partir pro... Mas o passo a passo igual E bilateral. aqui a sua galera. Aqui é minha equipe. Ali é minha instrumentadora, a Paula, a Milena, que é minha assistente, o Guilherme, meu assistente. Eu e o pessoal da empresa ali, o Jairo e o Kaique. Que legal, hein? Lá na ACD. Que bacana. Que é um hospital de excelência para esse tipo de procedimento. Sim. Bom, vou passar aqui a imagem. E aí você tem Aí as tem próteses. as próteses feitas. Aí tem o lado esquerdo e o lado direito já prontos, né? Você vê que são umas hastes longas, mas até contempla o lado da osteotomia do outro lado, que é o lado esquerdo que o paciente tinha feito. E isso foi um fator de preocupação pra gente, porque ele já tinha cortado o osso para corrigir uma deformidade anteriormente com outro colega. Você já tinha menos osso ali. Tinha menos osso, e esse osso que tem ali no joelho esquerdo, na verdade, é um enxerto. Então, essa foi uma dúvida que a gente tinha, se o enxerto... Porque a gente fez a maquete com o enxerto, mas o enxerto não tem a mesma densidade óssea do enxerto normal. E a nossa dúvida era se a gente ia ter osso suficiente para contemplar isso. E aí eu aumentei a quantidade de cimento e aumentei o tamanho do osso até o corte, para a gente não ter perigo de ter nenhum colapso. Então, isso facilitou bastante. O paciente foi super bem. Ele foi tão bem quanto o outro lado. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho na questão. Normalmente, quando você tem uma fratura, a fratura se consolida depois de um tempo, seja com auxílio de algum equipamento, alguma coisa, e cria-se ali um calo ósseo, não é isso? Esse paciente que tem esse tipo de doença, ele tem uma tendência maior a romper no próprio calo ósseo, não necessariamente no lugar que ele já teve a fratura, ou um pouco mais adiante. O calo ósseo dele é tão forte quanto o nosso ou não? Excelente pergunta, viu? A gente vai descobrir. A gente já tem esses casos que eu tenho na literatura, tem já mais tempo, tem 5 ou 6 anos. Alguns falharam, outros não. Já tudo de acordo com o que a gente explicou para o paciente, tem esse risco, mas a gente tem que fortalecer, dar uma marcha para ele, a musculatura boa. Então até agora, a gente está com 2 anos de pós-operatório, está excelente. O paciente está muito bem. Quanto tempo, desculpe? Um lado tem 1 ano e 6 meses, e o outro lado tá com 6 meses, um pouco mais. Que legal, que legal. E nós vamos ver como é que ele tá, não é isso? Esse daí são os vídeos de quando ele... Temos esse vídeo aí, Vini, por favor? Primeiro do... Como ele tava andando ali com a cadeira de roda.
Esse era a locomoção dele. Ele usava o carrinho e estava com realmente bastante dificuldade. Esse caso teve bastante repercussão. A Veja publicou um artigo, o SBT, o Record. Então teve bastante repercussão. Foram na casa dele, entrevistaram ele. Então a vontade dele não é jogar bola, não é fazer nada disso. Ele tem vontade de sair com a esposa, caminhar com ela, voltar a dançar com ela. Então, qualidade de vida que ele almeja é poder curtir a família. Põe o outro, Vini, por favor. Olha ele aí. Ele pernas retas. Ele não gosta Quanto muito de tempo? mostrar. É 1 ano e o outro lado um pouquinho mas- mais que 1 ano. Da 6 cirurgia. meses. 6 meses É, após 6 meses após a cirurgia. procedimento. Que caso muito bacana. Flávio, eu espero que você esteja nos assistindo. E se você estiver, um grande abraço para você. Que recuperação incrível. Parabéns pela força de vontade, por ter procurado as pessoas certas. E, Faz segue a toda a vida. Que diferença, coisa né? bacana. Dona Bianca, eu vou pedir para você ir preparando o nosso patrocinador aqui, para a Vamos. gente poder falar um pouquinho mais da Limatur. Doutor, esse caso apareceu e, assim, lá na CD vocês têm um centro de referência Uhum. que lá só tem coisinhas mais complicadas, né? A gente sabe disso. Normalmente um paciente, assim, esse adulto é um caso específico e tal, mas normalmente quando se identifica como criança, é natural que essa criança ela venha com algum outro problema também associado ou normalmente é só essa doença? Na Se eu posso falar osteogênese, só, né? difícil falar só nesse caso. É. Mas na osteogênese não, né? Acaba sendo mais um problema isolado. O difícil, como eu falei, é fazer o diagnóstico, tá? Então, doenças ou mutações genéticas associadas nessas doenças raras é possível que tenha, mas não é tão comum. O problema maior é identificar e fazer o diagnóstico. Parece simples, né? Porque a gente vê todas as características e tal. Uhum. A gente acha que é fácil fazer o diagnóstico, mas não é tanto. De acordo com a sua experiência, o clima, o país, ele pode ajudar ou atrapalhar em alguma coisa, formação óssea, enfim, a gente Tem tem alguma etnia que é mais... A questão mais é o metabolismo da vitamina D, né? Então, os países que o paciente não toma tanto sol, não tem tanto acesso ao sol, por exemplo, os países nórdicos, não tem um número exato falando sobre isso, mas Tá. com certeza tem uma influência, né? Porque a gente precisa desse metabolismo para conseguir ajudar na qualidade e na saúde do osso. Então, a mineralização óssea é importante. Então, um suplemento com vitamina D, existem medicamentos que o paciente utiliza, que a gente estava falando que mudou um pouco o prognóstico, essa questão das medicações que surgiram para conseguir dar longevidade para o osso sem fratura. Então, o cálcio, o Prolia, né, que é um dos medicamentos muito utilizados para aumentar a mineralização óssea. Então, tudo isso influenciou para a melhora da qualidade de vida. Os pacientes hoje em dia vão mais longe e melhor com isso. Só que ao mesmo tempo acabam tendo consequências, como chegou o Flávio, por exemplo. Ele acabou tendo talvez se ele tivesse tido não tanta sorte de conseguir se tratar durante tanto tempo, ele não tivesse chegado ao ponto de precisar dessa cirurgia. Então não são todos que chegam. Por que eu tô falando isso? Porque o osso não teria qualidade para nem fazer esse tipo de prótese. Perfeitamente. Vamos falar da Limatur? Vamos falar da Limatur. Vini, por favor, você consegue soltar aí o nosso videozinho? A agência de viagens Limatur, especializada em turismo, de negócios e eventos médicos, oferece soluções personalizadas para profissionais da área da saúde, organizadores de congressos, simpósios e workshops. Como uma equipe experiente, a agência se dedica a proporcionar uma experiência completa para seus clientes, desde o planejamento de viagens corporativas até a organização de eventos. Destacam-se visitas à fábrica de materiais cirúrgicos, permitindo aos participantes conhecer de perto inovações e processos industriais. A Limatur também se encarrega de toda a logística necessária para a realização de eventos de pequeno, médio e grande porte, garantindo uma experiência única e eficiente, tanto para os organizadores quanto para os participantes. Se vai viajar, seja a negócio ou a lazer, chame a Limatur e garanta o sucesso da sua viagem.
Limatur, tá aí, olha. Escolha seu próximo destino, o seu negócio, aonde você precisa buscar aí o melhor shaking hands, não é isso? É A melhor isso. negociação. Limatur, obrigado mais uma vez. E, gente, procure lá a família Limatur, o Kiko, a Invista na Mariana. tranquilidade, né? Isso, Fernando, Antônio. É isso aí, dona Bianca. Invista na tranquilidade da sua Tranquilidade. viagem. Vai que vai. Vamos voltar aqui? Doutor, falamos de medicação com relação a tratamento. Como é que você segura uma criança de 4, 5 anos que começa a ter fratura? Né? E como é que é a reabilitação disso? Principalmente para o doutor que está lá na ACD, que tem, claro, um centro de reabilitação importante. Como é que é o manejo desse paciente? O principal é preventivo, né? Não tem como a gente falar em tratamento de fratura nesse tipo de caso, que o osso é fraco, sem prevenção. Então, na criança, hoje em dia, a gente tem os capacetes para proteção, que diminui o risco. Tem um cuidado especial, essa criança não vai ter a atividade nem a brincadeira da criança normal, sob pena de ter fratura e complicação. Os membros inferiores, superiores, têm uma incidência maior em alguma área ou não? As articulações de carga normalmente São acabam as- tendo um risco maior, né? Joelho, tornozelo. Joelho, tornozelo, fêmur, os ossos longos acabam tendo uma predisposição maior. Tá. E não que os ossos de membro superior estejam isentos, mas os ossos longos e do membro inferior, a articulação de carga, são os principais. A outra pergunta foi sobre Reabilitação. reabilitação. Posso falar até um exemplo do que foi a reabilitação do Flávio, né? Perfeito. Nós buscamos alternativas um pouco mais científicas para buscar. Na ACD a gente tem um aparelho chamado Locomat, em que tira a ação da gravidade e tenta fazer o paciente agir um pouco mais rápido. Não sei se vocês ouviram falar. Não. Ele é como se fosse uma veste robô em que vai fazer o paciente andar. Só que esse paciente ele precisa estar totalmente com o osso bom, né, para não ter risco de fratura no aparelho. Então não é todo paciente, e principalmente os pacientes de osteogênese, que a gente consegue implementar. Então para ele a gente implementou a hidroterapia, que tem sido muito bom. Então é uma terapia sempre diferente do que é com o paciente normal. A gente tem que minimizar o risco de fraturas, diminuindo o impacto. Impacto. A água faz todo sentido. A água faz todo sentido. E como vocês viram, a esteira, tudo bem assessorado com um fisioterapeuta sempre. Né? Sempre que for fazer a reabilitação, não dá para deixar esse paciente sem assessoria. Porque é preciso conhecimento do profissional de fisioterapia para acompanhar de perto e para minimizar o risco de novas fraturas durante esse período tão delicado que é a reabilitação. Entendi. Doutor, normalmente esse é um paciente que eu imagino que precisa de uma ação de muitos médicos envolvidos, né? Uma equipe multidisciplinar. Normalmente envolve-se quem? Fisiatra, né? Tem envolvimento, endócrino tem envolvimento, nutricionista tem envolvimento, ortopedista tem envolvimento. Então, sempre multidisciplinar, sempre. Você tocou no ponto principal, Danilo. Isso faz parte para ter um resultado de sucesso, a gente ter outros profissionais e não achar que o paciente é nosso, né? A gente precisa de uma assessoria. Do apoio da equipe multidisciplinar. Sim, até o psicólogo às vezes precisa para ajudar entendimento da reabilitação. Até para a família, né? Para a família, apesar de na família desse paciente faz todo sentido ele estar junto da família. Porque como eu falei, o objetivo dele é estar com a esposa, enfim. Ele tem uma família linda, com 3 filhos, enfim, é uma história diferente, não são todos. Sim. A gente estava até falando aqui no começo, antes de começar o episódio, do quão especial vocês da equipe da ACD são, porque deve ser muito complicado você separar uma questão emocional para tratar de pacientes tão especiais. Mas ao mesmo tempo vocês não podem perder essa sensibilidade, porque esse paciente, a família, precisa desse acolhimento, né? Como que funciona isso? Bianca, foi o que a gente conversou fora do ar, né? É difícil realmente a gente se vestir de uma capa dura e entrar no hospital e falar que nada afeta, né? Sim. Isso vai vindo com o tempo, a gente acaba desenvolvendo um meio termo nessa história. E hoje em dia eu tenho um envolvimento muito maior com os pacientes do que eu tinha.
Porque no começo a gente tende a se escorar blindar e um blindar um pouquinho. pouco mais, E agora já é um pouco diferente o processo, né? A gente acaba se envolvendo, mas com um limite de que a gente consiga ter uma privacidade no negócio, no processo todo, né? Então eu acho que é importante você desenvolver esse meio termo. E não é fácil achar. Eu falei para você que eu tomo um tapa de luva de pelica todos os dias lá. E os pacientes que eu levo para CD, e que eu trato também às vezes eventualmente em outro hospital, a maioria quer continuar na CD. E vira até voluntário. Eu tenho vários pacientes que viraram voluntários na CD por conta de conhecer a história, de saber como são os pacientes. Isso eu acho que é muito gratificante pra gente. Podemos falar que é a famosa corrente do bem Corrente do bem. foi beneficiado e aí precisa passar para frente, né? Corrente do bem. Vocês entrevistam outros colegas da CD, já Sim. devem ter ouvido isso várias vezes. Com toda certeza. E todos eles falam com muito carinho da CD. Todos. Porque toca a gente de forma especial. Você sabe que eu já fiz uma cirurgia lá? E as pessoas que trabalham lá são diferentes. Legal. Desde a enfermagem, a forma que você é acolhido desde o começo. Mesmo, né, eu estando dentro de um grupo que não tenho condições especiais, não exijo atendimento especial, é diferente. Agora, vocês vão conversar com outros colegas que também estão trabalhando lá. A gente tem um foco no hospital ortopédico, que o pessoal está querendo mostrar a excelência do serviço de ortopedia. Sim. Não só a parte assistencial, não só a parte suplementar, não só a parte filantrópica, mas mostrar como nós podemos, na ACD, desenvolver uma medicina de primeira linha focada em ortopedia, e isso está se desenvolvendo cada vez mais. Então, eu acho que esse tem sido o diferencial a partir de algum tempo atrás, mas que vai fomentar muito mais a nossa expertise em ortopedia lá no hospital. Que bacana. Mas porque é um centro de referência em São Paulo, né? De Exato. ortopedia. Pouco conhecido. Né? Pouco Exato, conhecido. pouco conhecido. Exato. A Bianca falou em cirurgia, doutor. Eu não sei se existe uma explicação aí, por favor, nos dê. Quando que um caso desse tipo vira cirúrgico? Quando você fala assim, olha, realmente tratei de todas as formas, agora eu preciso intervir porque a coisa mudou. Danilo, esse foi um caso emblemático para mim, Sim, né? claro. Porque o paciente veio me procurar falando que ele tinha outros colegas que já tinham abandonado a cirurgia, que tinham negligenciado ele, que tinham falado para ele que não tinha jeito. E é difícil a gente achar esse ponto em que a gente pode falar que o caso é cirúrgico ou não. Mas Tendo eu diria tantos- que ele veio quase que pedindo para ser operado, né? Talvez pela expectativa do paciente. Porque talvez. se ele entende que essa é uma condição pré-estabelecida na vida dele, mas ele tinha a vontade de poder sair com a esposa. Sim, claro. Então, eu acho que foi isso ter que uma vida mais motivou a próxima do equipe normal, né? tentar estudar esse caso de forma mais Talvez, especial. talvez ele tenha vindo a ACD já como um último recurso, porque ele é um paciente que tem condições de procurar outros recursos e já tinha passado com vários colegas especialistas e que, infelizmente, não teve ninguém que realmente abraçou a causa. Tá? Então, ele é um paciente diferente nesse sentido. Mas é difícil, não é fácil falar qual é o meio ponto ou qual é o ponto em que a gente vai passar a falar que esse paciente vai dar certo. Porque nenhum médico também quer passar por um case que vire uma piora para o paciente, uma piora para ele e não funcione. E a chance era muito grande disso acontecer. Então a gente foi muito devagar, tendo muita certeza do que estava fazendo para até chegar ao ponto da cirurgia. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, você já falou um pouquinho sobre isso, doutor, mas assim, falar do aspecto de qualidade de vida, assim, a adaptação do estilo de vida que esse paciente precisa ter, e também, assim, principalmente o aspecto psicológico, né? Porque ele vem com uma condição diferente, ele está num mundo que ele é completamente diferente, e aí ele precisa se adaptar. Como é que isso funciona, doutor? A gente está descobrindo junto. Né? O caso do Flávio, a gente vê em literatura, tem mais ou menos 10 casos, 15 casos descritos na literatura isso que eu ia mundial. te perguntar. Mundial tem... Mundial. Então a O gente não caso tem. dele está classificado em qual, aliás? Não. É dos Um, tipos tipo lá, 2. Não, 2 não, né? A gente não tem o estudo genético, nem dele. Mas eu acredito pelo histórico, pela todo tipo 3. Tipo 3. Foi um caso grave na infância, com várias fraturas.
Ele chegou ao ponto disso que eu falei de levantar de uma fratura, colocar o gesso e fraturar no mesmo dia de novo. Então, ele teve mais de 30 fraturas na história dele. E tem algum caso familiar dele que essa doença veio? Eu não sei se eu tenho permissão para falar, mas tem. Mas né? tem uma questão genética. Talvez até tenha indicação cirúrgica, então, enfim. Mas tem mais um caso na família. Não, e mesmo porque pela idade dele, se foi uma questão genética de pais também não tiveram acesso à tecnologia que se tem hoje, né? Sim, exatamente. Tecnologia, as novas tecnologias fazem toda a diferença. A impressão 3D, eventualmente inteligência artificial, a robótica, são coisas que vieram para agregar. Então a gente com certeza vai ter uma revolução e uma melhora e mais indicações para esse tipo de caso com sucesso melhor. E a nossa ideia é divulgar isso, né? A gente está documentando esse caso, inclusive, para a publicação, que a gente não publica tão cedo até ter resultados expressivos e certeza de que funcionou. Tá. Então, com Tem 2 prazo anos. para isso, doutor? Por exemplo, você fez essa cirurgia, é um estudo de 5 anos, é um prazo bacana para se publicar um trabalho? No mínimo 2. 2? Porque aí a gente já tem as escalas visuais, as escalas de dor, as escalas motoras, e aí a gente consegue ter certeza que está tudo bem integrado, para daí a gente partir para a publicação. Eu acho que antes disso acaba sendo um pouco precoce e acaba não demonstrando tanto a realidade, né? Mas 2 anos a gente já pretende começar a publicar alguma coisa. Bacana. Doutor, existe alguma fisioterapia específica para esse tipo de caso? Imagino que ele não possa fazer todos os tipos de exercício, né? Como eu te falei, o Locomate, porque seria um aparelho Ah, o que aparelho, é verdade. funcionaria para ele, na minha cabeça, muito bem. Tá. Só que foi barrado pela fisiatria. Por quê? O risco de ter algum travamento no aparelho, alguma coisa que prejudicasse o aparelho e, de repente, o aparelho travasse, o que ia acontecer? Ele travava o aparelho e surgiu uma fratura. Então, em conjunto com a fisiatria, nós decidimos mandar ele fazer uma piscina, uma coisa mais assistida, e ele está indo muito bem, muito bem. Então, a gente não pretende mudar por enquanto o planejamento, mas existem terapias específicas para conseguir com isso ter um resultado melhor. O doutor acredita que num espaço de tempo de não sei quantos anos aí, deve existir algum tratamento diferente, como se tivesse como mexer no DNA da pessoa ou no gene, alguma sendo coisa? realizada O senhor viu alguma coisa nesse sentido já, não? Não, mas sempre e nunca na medicina a gente está sempre errado, né? Se a gente falar sempre ou falar nunca, eu acredito que vai ter. Nada efetivo por enquanto, que a gente consiga mudar o curso da doença, mas eu acredito que com certeza tem novas tecnologias, tem novas terapias surgindo, então a esperança é que realmente menos cirurgia e mais terapia. Legal. Olha que caso incrível, assim. A gente estava até falando que tem um filme, né? Tem um filme. Tem um filme, Como chama o filme? Corpo Fechado, né? Do Bruce Willis e Samuel Jackson, que fala Que sobre aborda um sobre paciente isso. com essa condição, né? Esse filme foi não um marco para ele, né? Mas Sim. todo paciente com osteogênese deve ter assistido esse filme. Ah, com toda certeza. Uma referência, né? Uma referência. Vamos para o último bloco? Vamos por Fica a Dica, Vini, por favor? Rodrigo, nosso último bloco é para que você deixe uma mensagem. Se essas informações chegarem a quem precisa e alguma família tiver um prognóstico desse, qual seria a mensagem que você deixaria para essa família positiva, né? Além desse caso incrível que você tem aí para mostrar, o que você poderia deixar de mensagem para um paciente ou para uma família que está diferente a esse diagnóstico? Porque eu acho que o principal ponto é a resiliência, sabe? Não deixar de acreditar na medicina, não deixar de acreditar nas coisas, porque... E fé, né? Também a gente precisa ter. Mas essa resiliência vai fazer acreditar no que o homem pode fazer para tentar melhorar a qualidade de vida. Então, não deixar de acreditar que você pode ter uma alternativa. Esse caso foi bem peculiar para mim por conta disso, né? Um paciente chegou já desacreditado e sem esperança muito no que fazer, qual tratamento, perdido.
E junto, ele acabou comovendo a equipe toda para a gente conseguir criar uma esperança para ele e buscar uma alternativa. Então, não deixe de acreditar, não deixe de ter resiliência no seu pensamento, porque pode ter, tá? Pode ter uma alternativa, pode ter um resultado. Então, Pode ter uma melhora aí na qualidade de vida. uma melhora na qualidade de vida. Então, a gente está sempre disposto a maioria dos médicos tem disposição para buscar isso. Que legal. Que bela mensagem. É E isso. deixa eu te falar alguma coisa. Você é especialista em joelho, né? Eu sei que casos como esses serão pouquíssimos que vão aparecer ainda na sua trajetória. Você atende na ACD? Tem algum outro lugar que se alguém quiser te encontrar, como que faz para te encontrar? Eu atendo no meu consultório, né, na minha clínica, na verdade, na Rua Vergueiro 265, chama Clínica Ortopédica Vergueiro, e também na Cliorte, que é uma outra clínica na República do Líbano. Mas o foco é no Hospital Ortopédico da CD mesmo. É ambulatório 2 dias que eu faço lá para tanto casos especiais quanto casos corriqueiros do dia a dia. A gente opera ligamento, menisco. Então, o hospital ortopédico deixou de ser só uma referência para casos complexos, mas também para o dia a dia das especialidades. Então, tem especialista em ombro, pé, joelho, tem outros também, outros colegas muito bons. Que legal. Quadril, enfim, a E gente atende convênio. Então, convênios, quem tiver suplementar, problema pode procurar particular, vocês lá. pode procurar. A carta de convênios é bem ampla. Que legal. Maravilha. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando a gente recebe, assim, uma especialidade diferente dessa, né? Um tipo de... Enriquece, né? Nossa, ele me fez vir estudando, né? É, O doutor me fez vir aqui, enriquece. assim, no caminho, estudando a respeito, para eu entender um pouco mais do assunto e tal, para poder fazer as perguntas devidas. Então, assim, puxa, é muito enriquecedor. Muito, muito mesmo. Muito. Doutor, parabéns pela disponibilidade. Eu agradeço de ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, mas Pela assim... dedicação, né? É, Essa energia que você colocou para uma patologia que você não tinha experiência. Uhum. E aí essa equipe conseguiu se reunir, conseguir oferecer isso para o paciente, te trazer experiência sobre isso. E por ter vindo até aqui, né? Nos Não, e parabéns prestigiar. pela empatia, né? Porque provavelmente se esse paciente não tivesse te encontrado, talvez o tratamento dele fosse outro, né? Alguma coisa. Enfim. Parabéns, parabéns pela dedicação, viu? Pela medicina. Eu que agradeço. Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. E a vontade de ajudar é sempre maior. É isso. Legal. Isso é lindo. É por isso que a gente está aqui, inclusive. Né? É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, caminha para quem vocês acham que essa mensagem possa ser efetiva. E toda quarta-feira estaremos de volta. É isso aí, gente. Uma boa noite. Obrigado pela companhia. Até quarta. Até quarta. Valeu. Tchau, tchau.